Mas a última vez que eu vi era que gastava tanta energia a minerar Bitcoin como a Austrália gasta. Porque, como custa muito, neste momento, minar Bitcoin custa muita energia, se tu estiveres num sítio onde a eletricidade é mais barata, o teu return on investment é melhor. Então qual é a tua opinião? Qual é o futuro de Bitcoin? Vai desaparecer? E eu diria que o grande desafio neste momento nas criptos e nas blockchains vai ser muito mais do ponto de vista até jurídico do que tecnológico, porque à medida que vai ficando mais simples as pessoas atiram-se mais e ultimamente toda a gente fala nos investimentos que fez, quer dizer, enquanto que há 10 anos eu nem valia a pena começar a falar de blockchain, que as pessoas adormeciam antes ainda de começar, nem ninguém queria saber, agora é o contrário, agora vem ter comigo, o que é que achas desta moeda, estás na área, deves saber. Não achas que o Ethereum se podia tornar o computador do mundo? E vocês qual é que é o know-how que trazem para isso? Porque, no fundo existe um know-how específico para cada área, não é? O nosso know-how é na componente tecnológica e do desenvolvimento em si, das aplicações móveis e da forma como estão a ser construídas e do back-end e tudo mais, de forma escalável, para fazer face àquilo que poderá ser o crescimento previsto. E a segunda? A segunda temos na área do desporto, Sport Track, em que essencialmente se trata de uma plataforma para permitir a gestão financeira de carreiras de atletas. Esta é a ideia base, ou digamos o pitch base, porque se pensarem, nós temos atletas olímpicos, isto era uma realidade que eu não conhecia, temos atletas olímpicos que não sabem de onde é que vem o próximo sponsor, ou se vão ter sponsor, ou que não sabem sequer se vão ter financiamento para treinar para os próximos Jogos Olímpicos, especialmente numa situação de Covid, ainda piorou isto tudo bastante. Mas é toda uma área bastante estruturada. Sim, no futebol há muito dinheiro para sponsorship e depois todos os outros desportos estão... Todos os outros estão ali um bocadinho à margem, mas mesmo a forma como os sponsorships surgem são muito ad hoc, é de género, há uma entidade que diz, olha, porreiro, vou financiar aqui uma equipa de handball ou este atleta de judo, ou o que for, mas é ad hoc, e depois também... Por acaso apareceu-me aqui, não é? Por acaso surgiu, ou alguém conhecia, mas depois também não sabe... O meu miúdo foi jogar para uma equipa ali local e eu conheço ali um... É muito assim, à Portuga, não é? Mas depois também não há muita noção de onde é que vão os fundos, de onde é que eu investi neste atleta e isto foi gasto em quê, exatamente? E a plataforma pretende dar transparência a todas estas No fundo ajudar os atletas e ajudar as marcas também a identificar o seu... As marcas e os especialistas, que também são stakeholders ativos na plataforma, ou seja, os fisioterapeutas, os centros de treinos, portanto é um agregador destes três roles principais. Ok, e terceira? E a terceira, essa surgiu mesmo por causa do Covid, que é o Bozer, que surge no verão passado e que basicamente foi uma abordagem que nos foi feita por pessoa interposta que veio ter connosco, que tinha uma ideia para gerir os espaços na praia. E tinha que ser rápido porque tínhamos estávamos os grãos de areia? Não, a ocupação de espaço e distanciamento social. Os grãos de areia mais complicado. E havia ali toda aquela urgência da abertura das praias. Isto foi antes da abertura da época balnear do verão passado. Sucede que havia inclusive o programa Inovação Covid 2020 em curso da União Europeia e que era uma ideia interessante para submeter a candidatura, porque basicamente passa por mapear os lugares na praia para permitir fazer uma reserva antecipada e um check-in quando se lá chega e depois usufruir de serviços de delivery nesse sítio, ou seja, é uma morada. Mas na praia tipo na zona livre ou na praia na parte dos bangalôs? Pode ser tanto nos concessionários como na zona livre, desde que seja servida por um bar ou um serviço. Como é que eu sei qual é que é o meu quadrado de areia? Lá está, há um produto para esses sítios que não estão já marcados, que é um pilarete com QR Code e com uma bandeira. Okay. Então iam pôr estacas na praia. Acho que devias falar com o Elon Musk e começar já a vender espaço em Marte. Já me lembrei disso. Olha, isso era uma grande ideia. O distanciamento social vai ser importante lá. Mas a propriedade privada vai ser, não é? Mas chegas lá, não há nada, tipo, olha, é ali ao pé da cratera. Mete aqui uma bandeira. Qual cratera? Uma bandeirola, exatamente, isso tem que se lhe diga também, já temos tido umas ideias em volta desse tema. Aqui, rapidamente se percebeu que isto se limitava às praias, tudo o que seja gestão de espaço público, onde faça sentido ter uma morada temporária, delimitada de alguma forma, podemos utilizar o Bozer. O Bozer cria as moradas e depois
disponibiliza-as, ou a ideia é disponibilizá-las para os serviços de delivery, os Glovo's da vida, ou seja, eu posso passar a ter uma encomenda para aquela minha morada daquele instante. Olha, tenho uma curiosidade, João. E como é que, porque eu apanhei-te a falar de ledgers e tokenization, etc. Como é que isso entra em tudo isto que nos estavas a contar? Bom, é que a tecnologia de blockchain é algo com que nós trabalhamos há muito tempo. Aliás, já quando eu entrei na Void, já a Void tinha feito uma feature no tal produto da tal startup francesa que usava blockchain para fins puramente de marketing. Não se pode dizer que o interesse... Poder pôr a palavra blockchain no pitch? Basicamente, quer dizer, mesmo assim estava um bocadinho mais sustentada do que isso, mas no fundo o objetivo de quem quis meter blockchain foi: eu quero meter isto no pitch de alguma forma. Sabemos que isso acontece. É muito frequente. A blockchain e a inteligência artificial AI, é isso que eu ia dizer, é blockchain e AI. E AI, isso tem que lá estar. Até também machine learning, mas o AI é mais fixe. É mais fixe, soa mais cool. Mas a verdade é que mesmo assim na altura o Marco arranjou-lhe uma utilização minimamente digna, que era, havia um módulo, portanto aquele software era já quase um ERP, tinha módulos para tudo. Nasceu de uma coisa muito simples, que era, lá está, machine learning para reconhecer documentos contabilísticos e injetá-los nas bases de dados automaticamente, ou seja, extrair informação, era esse o core. Depois começou a ter vários outros módulos, gestão de recursos humanos, propostas comerciais, etc. Então usou-se blockchain para, no envio de uma proposta comercial, quando ela era aceita, a aceitação ficava inscrita na blockchain da Bitcoin. Não sei se sabem, a blockchain da Bitcoin tem um espaço de metadados livre, alguns bytes, não é muito grande, mas dá para escrever coisas. Eu faço uma transação, escrevo uma coisa, texto livre, o que eu me apetecer, e fica registado. Mas inspirado na blockchain da Bitcoin, ou vocês usam mesmo a Bitcoin? Usava-se mesmo a Bitcoin, ou seja, isto em 2015 ainda era minimamente fazível. Viável, pois é. Viável, agora é esquecer. Ainda há quem meta mensagens, porque nós podemos fazer uma transação mínima só para ficar inscrita a mensagem de 0.00001 satoshis, e dá. Há um site famoso que é o Graffiti, Bitcoin Graffiti, ou lá o que é, onde se podem ver as várias mensagens que as pessoas estão a meter, só para ficarem para a posteridade, né? Porque como é imutável, fica ali sempre. Na altura usou-se uma framework, uma layer adicional que era a Colored Coin, que permitia precisamente fazer isso de forma mais simples, e tinha uma testnet para se poder desenvolver o produto. Mas assim foi o primeiro desenvolvimento relacionado com blockchain, mas sempre nos interessou, e sempre conseguimos agregar competências na área, apesar de isso não significar que estivéssemos muito relacionados com as criptos em si. Aliás, eu pessoalmente... Porque realmente, agarrando isso estás a dizer, porque uma coisa é blockchain, outra coisa é criptomoedas e bitcoins, etc, não é? São coisas distintas, apesar de intimamente relacionadas, não é? Uma é outra, a outra não... Como é que é dizer? Uma usa a tecnologia, não é? Exato. A Bitcoin, ou a Coin, é a killer app da blockchain. Chamemos-lhe assim. Portanto, há vários casos de uso para a blockchain. A killer app é mesmo a Bitcoin. Mas há mais algum caso de uso que é realmente utilizado? Ou sem ser nos pitches? Porque nos pitches está sempre lá a palavra blockchain. Mas tu conheces algum caso literalmente prático em que a blockchain é útil? É assim, há vários projetos... Que é útil ou que funciona? Ou que esteja a funcionar? Que é útil no sentido em que está a ser utilizado para alguma coisa. Sim, porque a gente já se identificou várias áreas onde possa ser utilizado e que pode ser, de facto, também um produto killer, não é? Por exemplo, na identificação de pessoas, não é? Bom, identificação, sim, com... Lá está, nos notários, estávamos a falar outra vez. Há vários casos de uso que fazem muito sentido. O notário, no fundo, um ledger é um notário digital, distribuído e descentralizado. Portanto, tudo o que seja registros notariais faz muito sentido usar uma blockchain, muito mais sentido do que a forma como são feitos agora, em papel. Por exemplo, uma conservatória registra a titularidade de um terreno em papel. Tem uma base de dados, algures, e certamente essa base de dados será muito segura. Mas eventualmente pode não ser. E estamos a depositar muita confiança numa coisa muito importante que poderia usar esta tecnologia, que é muito mais ajustada pelas suas características de resiliência futura, especialmente uma coisa como uma conservatória, é para estar ali anos, séculos, se for necessário, não é? Portanto, a pensar a longo prazo, uma blockchain faz sentido. Depois, a nível de rastreabilidade, há muitos casos de uso desse género, não é? De perceber a origem dos componentes de um produto final, lá está, pelas suas características de imutabilidade e distribuição de confiança. Sempre que há um caso em que a confiança não pode residir num único stakeholder, a blockchain deverá fazer sentido. Se há uma supply chain onde intervêm vários atores e nenhum deles pode ser confiável por si só, e se pudermos ter um sistema em que todos estão a participar com o seu nó,
a blockchain faz todo sentido. Não tem que ser a blockchain da Bitcoin. Nós apostámos muito no Hyperledger. A Hyperledger é a framework da Linux Foundation, iniciada pela Linux Foundation e pela IBM, e que tem vários outros participantes de peso, Airbus e afins, Intel. E apostámos muito no Fabric e no Sawtooth. São blockchains, digamos... E são tudo blockchains diferentes? São, digamos, blockchains de terceira geração. São blockchains privadas, ou híbridas, pelo menos. Okay. Em que, na verdade... Ou seja, não são completamente descentralizadas, não é? Não são, depende de quantos nós eu tiver. Quem gera os nós são as organizações em si que estão nessa organização. Não, mas espera. Vamos lá ver então. Sim. Estás a falar blockchain de terceira geração. É isso? É como eu lhe chamo, sim. Não sei se é essa a designação formal. Então o que é que tu chamas à primeira, à segunda, à terceira e quais são as diferenças? Então pronto, a primeira geração para mim é a da Bitcoin. Que é muito simples, muito simples, vá lá, salvo seja. Tem um mecanismo de consenso baseado em Proof of Work, é completamente pública, completamente aberta, transparente, qualquer pessoa pode participar, mas não permite facilmente smart contracts. Não tem uma arquitetura que tenha previsto a criação de smart contracts by default. Que é tal que foi inventada por quem nós não sabemos quem. Pelo Satoshi Nakamoto, que não sabemos ninguém sabe quem pessoas, é, mas que na verdade foi a inspiração para todas as próximas blockchains, não é? Foi realmente um groundbreaking. Foi o ponto de partida, não é? Foi o ponto de partida, saiu aquele white paper, propôs logo a criação da Bitcoin logo no white paper, que é genial, parece-me genial, porque o white paper em si não tem tecnologias novas, não é? Aquilo basicamente é criptografia assimétrica usada em conjunto com mais 2 ou 3 coisas que já existiam. Não há ali nada de mesmo novo, só usa coisas já existentes. O facto de propor logo a criação de uma Bitcoin, de uma moeda digital, criou ali logo uma sustentabilidade interessante. E eu confesso, eu lembro-me de aparecer o white paper, de ser muito falado, foi em 30 de outubro de 2008, e lembro-me de ir a correr, meter um nó a correr só para ver se aquilo funcionava, porque havia um grande buzz mais na área geek, não é? Digamos assim, e lembro-me de meter um nó a correr e perceber, ok, isto realmente ganhei aqui umas Bitcoin por minerar umas transações, isto realmente funciona. Por fazeres o Proof of Work, né? O Proof of Work. No fundo o Proof of Work é a blockchain dá-te um problema matemático para resolver, não é? Um problema propositadamente complexo ao qual corresponde uma despesa computacional necessária de despender, o que faz com que todos os nós trabalhem nesse problema e o nó que descobrir a solução do problema ganha um reward e ganha um pedacinho de Bitcoin. Exatamente, ganha um pedacinho, na altura eram 50, na altura era muito, 50 Bitcoin por porque à medida que é o problema do Proof of Work, que é à medida que a blockchain vai envelhecendo, vai ficando mais robusta e vai tendo mais blocos, esse Proof of Work vai ser cada vez mais difícil. Cada vez mais complexo. Portanto, o problema matemático começa a ser mais complexo e as máquinas têm que ser mais poderosas para resolver. O giro daquilo é que o problema é complexo de resolver, fácil de validar. Né? Os nós rapidamente validam uma transação bem validada. É como ter uma pilha de chaves, não é? Só uma é que abre o cofre, encontrar a chave é difícil, provar que abre o cofre é fácil. Está bastante elegante. Isso é um bom exemplo, né? Toda a gente está a dizer à procura da chave, até cá um que diz encontrei a chave, é a verde, e toda a gente vai experimentar a ver e dizer é verdade, tem razão, ele encontrou. Portanto, valida a transação, entra para a blockchain e a partir daí é quase impossível mudar, porque teria que se, para falsificar a blockchain, né, tinha que se falsificar todas as transações antes com esses problemas propositadamente complexos, portanto não se chegaria lá. Que esse, portanto, é a primeira geração, saiu, é Bitcoin. É a Bitcoin. Eu chamo segunda geração, e acho que mais ou menos aceita assim na indústria, ao Ethereum, e às blockchains que propuseram smart contracts, sendo que o Ethereum foi também pioneiro nesse aspecto, porque já tinha uma linguagem de programação que permitia e permite inscrever na própria blockchain uma lógica de negócio. Portanto, são os chamados smart contracts. Ou seja, eu consigo, em acordo, acordar numa lógica de negócio que fique ela também própria imutável para sempre, porque está registada na mesma blockchain. Portanto, isso criou o quê? O boom das criptos. Porque basicamente eu com um smart contract de Ethereum crio outra cripto, facilmente. Podes começar a criar uma data de coisas. Aliás, os NFTs estão falados agora, existem só graças a existirem smart contracts. Só graças a existirem smart contracts, exatamente. São falados agora, mas já existem há muitos anos. Não é? Quer dizer, os CryptoKitties apareceram o quê? Em 2013? Os Crypto quê? Os CryptoKitties foram o primeiro NFT. Eram uns gatinhos fofinhos. Foram, digamos, o produto pioneiro, a primeira vez que alguém propôs um non-fungible token. Ou seja, é um token que não dá para partir aos bocadinhos.
Portanto, quando eu o transmito para outra pessoa, é aquele token que vai. Não é como um ativo fungível, como é o dinheiro, como é a Bitcoin, que eu transfiro €1 daqui para ali, não é o mesmo euro, não é? Foi debitado lá da caridade do outro. Ali não, é aquele ativo digital, é ele próprio transacionável. E é o único, né? É o E é o único. único. Isso aí entramos no NFT, né? Certo, não vamos entrar no NFT por enquanto. NFT nem se chama isso geração nenhuma, digamos que é um outro produto que foi inventado graças aos... Isto era para falar só dos smart contracts que permitem uma panóplia de coisas interessantes, né? Mas acima de tudo foi a explosão câmbrica das criptos, não é? Foi nessa altura que começaram a lançar moedas para todos os lados, As né? shitcoins, não é? As chamadas shitcoins, que eram moedas... Qual é a dificuldade hoje em dia de produzir uma moeda? Em Ethereum é Zero. 5 minutos Quer dizer, para fazer. é como o outro para arranjar a televisão. Exato. Né? São 1€ para apertar o parafuso, 99€ para saber qual é o parafuso que é preciso apertar. É um bocadinho assim, sim, mas no caso, acho que provavelmente fazendo um Google, como criar uma cripto no Ethereum, acho que aparece logo o tutorial, faz assim, fazes copy-paste disto, está lá o script de Solidity, e é só, alteras aqui para o nome da tua moeda e põe-se a andar. Até tens plataformas, chegas lá, metes o nome e elas já fazem tudo por ti, tens a tua própria cripto. Agora, sempre criamos em cima do Ethereum, estamos sujeitos aos fees de gas, não é? Portanto, estamos a suportar aquela plataforma. Certo. Agarrando ainda no que estamos a dizer, então, porque o Ethereum ainda tem o mesmo problema, continua a trabalhar em cima de Proof of Work. Exatamente. Depois, então na tal terceira geração surgem as blockchains. Qual é o problema disso? É o mesmo problema do que tem a Bitcoin, que é cada vez tem que ter mais poder Mais computacional, São necessários mais recursos para resolver aquele problema matemático para alguém basicamente validar os blocos e ir fechando a chain, que é uma blockchain, que os blocos vão sendo fechados e vão-se criando uma rede, não é? Sim, e o Proof of Work tem esse problema do dispêndio computacional e correspondente dispêndio energético, não é? Que é uma loucura. No caso da Bitcoin é uma loucura, quer dizer, estão sempre a mudar o termo de comparação, mas a última vez que eu vi era que gastava tanta energia a minerar Bitcoin como a Austrália gasta, não é? Às vezes é a Austrália, às vezes é a Irlanda. Sim, mas na verdade então o Bitcoin não é nada sustentável. A sustentabilidade, a defensabilidade do pessoal que defende, pelo menos do que eu já vi, corrijo-me, é que a maior parte das grandes farms de Bitcoin estão assentes em locais onde a energia é mais barata e normalmente é energia renovável, ok? Ou seja, é verdade que consomem muita energia, mas que supostamente é renovável. Mas depois vais ver que as maiores farms de Bitcoin estão na China. Eu não sei qual é a energia renovável aí, não é? Pois, lá está, é a grande discussão do Bitcoin, o impacto ambiental é brutal, não é? Quer dizer, o impacto ambiental a nível de despesa energética é tremendo, mas também o é de muitas outras coisas, quer dizer, digamos, por isso mesmo é que é resiliente. Por isso é que é inatacável e ninguém vai conseguir piratear aquilo, talvez com computadores quânticos um dia. Certo, mas as outras coisas em que gastamos energia são coisas úteis para o dia-a-dia das pessoas. Concordo plenamente. A Bitcoin é o quê? Serve para quê? Especulação? Ainda que o algoritmo tivesse a resolver um problema. E depois disso surgiram várias coins com mecanismos, por favor, que são pelo menos úteis. Por exemplo, há uma coin, não me recordo agora o nome, que quando estamos a minerar, estamos a desmultiplicar a sinal do programa SETI. Portanto, pelo menos estamos à procura de vida inteligente. Há outra que estamos a calcular... Espera aí, como é que é? À medida que aquilo está... O algoritmo, em vez de ser só ao calhas, como é o caso da Bitcoin... Portanto, à medida que está a fechar os blocos da chain, não é? Está a fazer esse trabalho? Está a fazer esse trabalho. Por favor, que é prova-me que descodificaste X bytes ou megabytes. E está-nos a ajudar a procurar aliens. Há outra que calcula os dígitos do pi. Está a tentar calcular mais um dígito de pi. Portanto, já vai nos não sei quantos milhões de casas decimais. Não sei como é que funciona, porque eles certamente não vão acrescentar mais um dígito cada vez que mineram uma transação, mas por favor, que é nesse sentido. E há outros assim deste género que pelo menos tentaram transformar o algoritmo em algo útil, porque realmente é uma pena. Vocês viram o spike que houve no custo das gráficas no mês passado, ouviram falar nisso? Nós não vimos, não estamos bem com coisa, mas houve um spike brutal. Spike tremendo no custo das placas gráficas, porque de repente houve, com o aumento do valor da Bitcoin, houve grandes investimentos de milhões em farms de mining, e toca de comprar gráficas à Nvidia, não é? E secaram o mercado, de repente não havia placas gráficas. Para as outras coisas. Para as outras coisas todas, para que elas são precisas. E que são muitas. Machine Learning usa, bem, agora já não tanto, mas precisa de poder computacional, todos os outros processos. E de repente uma placa gráfica da Nvidia subiu 10 vezes o valor. Quase mais vale comprar placas gráficas do que Bitcoin, que ainda estão a ser mais especuladas. E acho que agora já não é a China, houve uma altura em que era a Mongólia que tinha a energia mais barata, agora acho que é a Argentina que está na berra.
Portanto, é sempre o país que tiver a eletricidade mais barata. Portugal não está nessa lista. Porquê? Porque como custa muito, neste momento, minar Bitcoin custa muita energia. Se tu estiveres num sítio onde a eletricidade é mais barata, o teu return on investment é melhor, né? Porque vais ganhando cada vez menos Bitcoin à medida que vais minando, né? Exatamente, ela vai sempre, vão havendo os halvings também, não é? Que são regulares. No início, lá está, em 2009 era 50 Bitcoin por transação, depois passou a 25, depois 2,5, depois 6,125 e assim sucessivamente, e vai haver uma altura em que já não dava a minerar mais tão pouco, não é? Em 2140 e tal, diz. Então qual é a tua opinião, qual é o futuro de Bitcoin? Vai desaparecer? Lá está, a parte Ou business da coisa... vai continuar numa escalada imparável? Não consigo fazer essa futurologia. Eu diria que a nível de repositório de valor já provou que é sólido, não é? É um repositório de valor tremendo. Porque os mínimos sobem sempre, não é? Mesmo que haja uma volatilidade tremenda, desde 2009 até aqui tem sempre subido. Parece ser, não é uma boa forma de pagamento, obviamente, para transações é terrível, por causa deste dilema todo. Mas tornou-se um refúgio, não é? Mas tornou-se um refúgio e tanto nota-se quando há algumas crises, por exemplo, acho que foi ano passado quando houve ali uns países de leste, tinham ali uns candidatos ao poder mais dúbios, que notou-se um aumento de compras de Bitcoin lá para aqueles lados, que o pessoal pensou, se estes tipos sobem ao poder e nacionalizam coisas ou congelam os ativos, à Bitcoin eles não chegam. Também pode ser um bocadinho ilusório. Já temos Bitcoin há tempo chego para ter histórias de todo o tipo. Há aquela famosa história, não sei se é mito urbano, mas acho que aconteceu mesmo, o tipo tinha 200 milhões em Bitcoin e publicitou isso demais e foi raptado e tiraram-lhe a Bitcoin. Também lhe tiraram acho que uns dedos, até ele revelar a password, a seed phrase. Por isso, ele tinha uma palavra em cada dedo. Mas não há nada que seja inviolável, não é? Tipo, isso é sempre... E depois acho também muitas pessoas pensam que há anonimato, a Bitcoin não tem anonimato nenhum, não é? A blockchain é completamente transparente. Quer ver, tem anonimato, não tem, estás a dizer, não tem anonimato porque sabes quais são os addresses, né? As carteiras para onde está a ir o dinheiro, mas não sabes quem é o dono da carteira. Não houve um registro para criar a carteira, mas só o facto de saber os addresses cria ali várias dificuldades. Por exemplo, aqueles tipos que fizeram o WannaCry, aquele vírus que há 2 ou 3 anos, que andavam a pedir resgates. Em Bitcoin e muita gente pagou, e houve vários pagamentos, e as Bitcoin estão lá paradinhas na wallet. Certo. Porque quando as mexerem então só vê para onde é que elas vão. Exato. E é mais um rastro e é mais um data point. Portanto, eles têm lá aquilo já há 2 ou 3 anos, né? E claro que há ali um receio tremendo se quer tocar naquilo. Também acho que o objetivo não era enriquecer, o objetivo era outro. Era qual? Provocar dano? Sim, a sofisticação do ataque dá a entender, e toda a análise forense foi feita depois, dá a entender que foi uma iniciativa estatal, de uma nação, uma iniciativa de Estado, eventualmente Rússia, pelo menos é o que dá tudo. Tem que ser sempre, nação. normalmente quando vejo os filmes são sempre os russos, os portanto imagino que na realidade também deve ser. Na verdade, a nível de cibercrime é brutal, porque acho que há um nível de sofisticação tão grande e certamente que a Rússia tem divisões muito profissionalizadas na sua estrutura militar mesmo, a trabalhar intensamente na área nos Estados Unidos não, eles não... não, os Estados Unidos certamente também. Os chineses também não sabem nada disso. Não, os chineses não têm prédios inteiros com os chineses a trabalhar lá. Todos esses têm. Os grandes estados é normal, não é? Tipo, dá-me a ideia que os russos são muito mais descarados, porque sempre que há uma análise forense de um grande estrondo... São sempre os russos. E é onde está destapado. Sabes o que é? Que as VPNs vão todas dar à Rússia. E eventualmente, se calhar na Rússia também estão um pouco esborrifando, se o pessoal gosta, não. É possível. E agora? Viram a visita do Procurador Europeu a Moscovo. Aqui há 10 anos foi esfolhado, né? Sim, né? Olha, vocês têm que parar com isso. Senão o quê, pá? Senão, não sei. Mas senão, olha... Vou-me embora. Cenas, se calhar. Sanções não, que isso é muito chato. Pronto, mas voltando agora aí ao blockchain, portanto, nessa altura do Ethereum, que é o segundo, não é? É a segunda leva, como tu lhe chamas? Sim, segunda geração. Depois apareceu a terceira. E o que é a terceira geração? Eu diria que a terceira são então estas blockchains híbridas ou privadas barra públicas, ou mesmo 100% privadas, como a Hyperledger, como o Corda, R3. Aquela que o Facebook ia lançar, chamarias de terceira geração? Não, porque isso era uma cripto mesmo, né? Eles tinham, era Libra, né? Era sim, mesmo, mas não era em cima não era a blockchain deles? Nem sei, aquilo também falhou rápido, né? Foi rapidamente, foi...
Eu diria que as mais credíveis serão o Corda e o Hyperledger. Há vários outros projetos que são mesmo já pensadas para o uso enterprise, não é? Já não é suposto ser completamente público e completamente descentralizado, porque há casos onde isso não faz sentido, não é? Eu vou gerir a supply chain da indústria aeroespacial, eu não quero qualquer tipo em casa montar um nó para participar neste mecanismo de consenso. Isto é informação sensível, então eu quero escolher os nós que participam, os outros stakeholders, e podemos ter as transações públicas para toda a gente consultar e mostrar transparência e rastreabilidade. Mas o mecanismo em si é de acesso privado, e surgiram em conjunto com isso, outros mecanismos de consenso para além do Proof of Work. Proof of Stake, Proof of Elapsed Time, o PBFT. Portanto, esses todos conceitos que estás a falar, o Proof of Stake, etc., é tudo para resolver o problema de elevados custos para gerir a blockchain. Exatamente. Sim, no fundo estamos a ver quem é que consegue ter uma solução para poder controlar, diríamos assim, a blockchain, não é? Ou pelo menos construir a sua para o seu caso de uso específico, que seja minimamente controlado, e lá está, que não dispare a nível do custo de manutenção associado depois à mineração, à validação de transações. Não tem que ser mineração, porque estas blockchains já nem sequer dependem de uma moeda, de uma coin. Mas essas são colocadas aonde e como é que são usadas? São geridas em servidores próprios, ou criam-se instâncias. Por exemplo, a Amazon Web Services tem um serviço de instanciação de blockchains Hyperledger Fabric e Hyperledger só tudo. É plug and play. Eu depois configuro, parametrizo-a e utilizas como quiseres. E utilizo como quiser, junto na minha própria rede de nós. Depois já há frameworks para gestão de redes de nós. A ideia é que os nós sejam distribuídos. Para que realmente haja aquela confiança. Ou seja, estamos a ver que essa terceira geração de blockchain tem muito mais utilização prática do que propriamente as criptas, não é? Eu diria que sim, daí nós Void focámos muito nisso, por acharmos que para aquilo que é o nosso negócio e para aquilo que é o prestar apoio a casos práticos reais faz muito mais sentido. E está menos indexado a uma moeda em si, não é? Exato, valor. Um valor, exato. Não estamos aqui a alavancar valor, uma coisa volátil ainda por cima, especulativa, sim. Que tira até a credibilidade em muitos aspectos. Quer dizer, não vou fazer um projeto enterprise em cima de Ethereum e sabendo que os gas fees podem ser astronómicos. Já é a segunda ou terceira vez que falas em gas fees. Parece que vamos... Agora é carros elétricos, não sabes? Estás sempre a falar em gas fees? Conta lá o que é que são gas fees, vá. Uma piada. Não, é os custos de operação do Ethereum, não é? Já são mais ou menos conhecidos. Nós, para validarmos transações no Ethereum e para ativarmos smart contracts ou o que for, temos de pagar gás à rede, e o valor do gás não é garantido. E falando esse nisso, gás no fundo é os rewards que nós damos a quem está também a minerar. São taxas, na são prática. Taxas. No fundo o equivalente a uma taxa. É a taxa do Ethereum, digamos assim. É a taxa do Ethereum. E portanto, claro são muito elevadas. Claro que nós pagamos, porquê? Porque temos ali uma rede massiva, são milhões de nós, e que realmente estão-nos a emprestar a credibilidade da nossa transação estar a ser validada por eles todos. Isto, eu também não estou a dizer que não tem que ter um valor. De facto tem um valor e grande, o facto de eu agora ter a garantia de imutabilidade eterna desta transação que introduzi. Agora, estas blockchains de terceira geração por vezes são criticadas, e os puristas das criptos detestam estas que se falam nisto nas blockchains privadas. Isso já é o satanás aqui. Pá. Aqui chega a ser um bocadinho religioso. Isso já não é eterno. Isso já não é eterno, já está controlado por um não tipo. É descentralizado. Isso é Big Brother, não é descentralizado. Mas até que ponto é que o Ethereum é descentralizado? Não sei como é que está hoje. Há um ano 60% dos nós estavam sob controle da mesma entidade. 60% é o N mais 1 que é preciso para para falsificar uma transação. Para falsificar a chain. Não é trivial, mas possível. Passa a ser possível. Portanto, nós nem sempre sabemos bem o que é que está por trás. A maior parte das pessoas não faz ideia, né? A maior parte das pessoas faz transações na Coinbase e abre lá uma conta e pensa que tem as Bitcoin na sua carteira. Não, ela está na carteira da Coinbase. A Coinbase sim. É que controla. Enquanto não tirar de lá uma carteira gerada offline, fora do controle da Coinbase, tudo pode acontecer, e já aconteceu. E já aconteceu no passado, como é que se chamava aquele... O Mount Dox, em 2014. Sim, desapareceram, não é? Foi desaparecer numa data de criptomoedas. Que raro, o tipo morreu, não é? Mas a malta já queria ver a certidão de óbito e eu quero ver o cadáver. Exato. Ninguém acreditava que ele era... Aliás, ainda não se sabe bem se morreu. Exato. Sim, o que estás a dizer mas repara, percebo o que estás a dizer, mas é assim que se está a criar mais valor em cima, não é? E que está a aparecer agora o DeFi, Decentralized Finance, não é? E uma data de aplicações à volta do Ethereum e dos smart contracts que estão a criar uma complexidade
e quando uma pessoa vai mesmo ler um bocadinho sobre aquilo e tentar perceber aquilo, às tantas, não sei se é mais complicado que o stock market em Nova Iorque, não é? Sim, ganha ali uns... Aliás, é semelhante se calhar, mas sendo que é ainda mais caótico, porque, pelo menos o stock market durante muitos anos tínhamos ali uns gurus, uns brokers a dizer-nos o que é que havíamos de pensar e como é que havíamos de transacionar. Isso também foi completamente disrompido agora João, com os fintechs. Vamos falar agora um bocadinho sobre a utilidade que possa ter agora a blockchain, especialmente esta terceira geração, não é? Que é de uma utilidade mais prática. Em termos de negócios, em termos de startups que atuam em diversas áreas, e para o que é que eles poderiam utilizar esse tipo de tecnologia? Vejamos, dependerá sempre do caso de uso, mas lá está, remeto um bocadinho para o que disse há pouco. Sempre que se trate de interações entre vários participantes, onde um só não possa ser a fonte única de verdade, onde precisamos que essa verdade seja participada e confirmada por outros participantes, há uma oportunidade de uso de blockchain. Não deve ser tomada levianamente essa decisão, porque a partir do momento em que estamos a falar de transações, por exemplo? Sejam transações, seja passagem de informação, pode ser simplesmente passagem de informação, registro de informação nessa base de dados, e em que eu não quero que ela realmente possa ser manipulada facilmente por um dos participantes, sozinho. Isto aplica-se a 1001 coisas. É claro que podíamos dizer, aplica-se a tudo. Qualquer base de dados pode ser convertida para uma blockchain. Mas será que vale a pena? Temos que perceber o trade-off. O trade-off é computacional e de complexidade. Passamos a ter um sistema muito mais complexo de gerir. Mas tem um custo mais elevado? Não necessariamente. Não necessariamente. Nestas blockchains deste tipo de framework como o Fabric, o custo de operação não é mais elevado. A complexidade da sua gestão é porque nós, a desenvolver um MVP qualquer para uma coisa qualquer, estamos a fazer testes, alguém criou uma conta nova e enganou-se de namorada. Epá, eu vou lá à base de dados e martelo uma morada nova, não é? Tipo, numa blockchain isso já não vai ser assim, já não vou martelar nada. Posso martelar, mas tenho que os outros concordar, os outros intervenientes concordar que aquela alteração seja processada naquela base de dados. Tudo isso traz complexidade operacional. Agora, custo não necessariamente. Por isso é que eu acho interessante estas terceiras gerações. Mas à partida será mais fácil de gerir, não é? Portanto, se eu não tiver a criar uma blockchain, tiver já a usar uma, por exemplo, se eu criar uma coisa em cima do Ethereum, aquilo vai-se gerir sozinho. No Ethereum é relativamente simples criar smart contracts, concordo? Especialmente não temos de estar a gerir a rede, ela já existe. Porque tu estás a falar na terceira geração, quando, nesta pergunta que estavas a falar, é quando tu próprio implementas um ledger teu, digamos assim, uma blockchain tua, não é? Certo. Porque no caso, por exemplo, do Ethereum, tu podes fazer exatamente a mesma coisa, mas usar em cima da blockchain que está a funcionar, tens os nós a funcionar. O trade-off são os FIIs, é só isso. Mas aí pagas uma taxa. Pagas a taxa. Está bem, mas repara, tem um valor. E o Ethereum tem noção disso, e é por isso que eles estão a trabalhar nesse. Fala-se muito no Ethereum 2, exatamente. Sim, por mas isso que eles resolver. em termos de aplicabilidade pode já não ser execuível, não é? Porque vais ter uma taxa variável que não sabes qual é que é, não é? E que te vai custear, no fundo vai onerar a operação. Pois, depende do que é que estamos a falar, eu acho. Porque se tu estás a falar de uma aplicação específica para eu utilizar na minha empresa, né? Ou uma ferramenta que eu quero utilizar de uso mais, digamos, restrito, né? Como estavas há bocado a dizer, pá, sei lá, a NASA, se quer utilizar uma blockchain, não vai estar a funcionar em cima do Ethereum, provavelmente faz uma coisa deles. Por exemplo, assinar contratos online. Pois é, aí que eu ia chegar. Se for uma coisa mais geral, para a população em geral, eu acho que faz mais sentido estar, por exemplo, em cima de um Ethereum que funcione bem, não que tenha os gas fees que tem agora, mas, por exemplo, do Ethereum 2 que eventualmente há de chegar, que já teve para chegar, que já foi adiado outra vez e que eventualmente há de vir. Mas há carradas de outras blockchains, algumas delas, por exemplo, há o EOS, há a Tron, há a Syscoin, há muitas que podem ser uma alternativa interessante ao Ethereum. Por exemplo, eu conheci há pouco tempo a Syscoin. Nunca tinha ouvido falar. Syscoin. Já existe há algum tempo, mas só tomei contacto muito recentemente. Percebi que tem alguma credibilidade, porque é um projeto que já tem alguns anos de desenvolvimento, tem comunidade, parece ser credível, mas ainda não chegou aos pinkers de uma Ethereum. Mas a promessa da Syscoin é precisamente ter gas fees muito mais reduzidos, ter custos de operação muito mais baixos. Mas isto é um pitch no meio de 1000 de blockchains que existem, podemos usar qualquer uma delas. Estou a ser simpático, 1000. Vejo, estou a ser muito simpático porque são mesmo, todos os dias surgem carradas, não é? Mas lá está, depende mesmo muito do caso de uso. Por exemplo, a Aptoide tem um caso de uso super específico, certo, não é? E faz todo o sentido no caso deles. Mas que é uma chain deles, é uma blockchain deles. Acho que é, não é? Pelo menos foi o que eu percebi da conversa que ouvi. Mas no caso do que eu estava a dizer no Ethereum, acho que o que faz sentido são coisas que são a nível global, não é? Portanto, coisas
repara, a Bitcoin é uma coisa a nível global, não é? Para toda a gente utilizar. Se tu for, por exemplo, se formos criar agora tivemos aquele problema nos Estados Unidos que as redes sociais conseguiram tomar a decisão de expulsar o presidente dos Estados Unidos das redes sociais, que é uma coisa incrível e que foi amplamente aceito. Mas isso no fundo o que fez foi que dizer, há pessoal dessas empresas, os fundadores, que têm as chaves na mão para tomar decisões políticas. Nós podíamos criar uma rede social em cima do Ethereum. Já existe. Como é que se chama? Mammoth. É uma espécie de Twitter criado em cima de uma blockchain. Quem é que manda aí? Ninguém manda, não é? Portanto, aquilo é descentralizado. Podes criar um DAO em cima daquilo, um Decentralized Autonomous Organization, em que no fundo toda a gente ajuda a gerir a chain, mas isso só pode ser criado em cima de uma blockchain que seja de uso global. Se for uma blockchain privada, já não é isso. Não consegues. É verdade. Exatamente. Então são dois usos muito diferentes. Eu vejo usos para os dois. São mundos completamente dispares, é verdade. E tudo o que seja casos de uso de criptos, não é? da tradicional cripto, do token para transação com valor por si só, precisa de uma dessas blockchains puramente públicas e descentralizadas. Mas depois há os tokens de utility e os tokens de security que já têm aplicabilidades um bocadinho diferentes, que já podem viver se calhar numa blockchain privada, porque já representam coisas diferentes, já representam ou acessos ou direitos. E eu diria que o grande desafio neste momento nas criptos e nas blockchains vai ser muito mais do ponto de vista até jurídico do que tecnológico. A tecnologia já mostrou que faz quase qualquer coisa. No fundo é levar as entidades, as autoridades a regular isto de forma razoável, sã e a permitir que a própria parte tecnológica depois acompanhe o conjunto de direitos e deveres associados a esses tokens. Esse é que vai ser, eu diria que esse é o obstáculo seguinte. Sim, porque a verdade é que nós, apesar de se falar muito de criptos, o acesso às criptos é muito limitado, não é? Portanto, se eu disser agora assim, olha, vamos ali comprar um Ethereum, né? Ou eu dou-te esta chávena por um Ethereum. Uma pessoa que não saiba minimamente, certo? Não sabes o que é feita a chávena. Uma pessoa que não saiba funcionar com a tecnologia, tens que passar umas boas horas a procurar na internet e dizer, então mas onde é que eu vou comprar as moedas? E onde é que eu vou trocar os fiats e os criptos e não sei o quê? Como é que eu... Isso é um grande dilema, porque assim, se por um lado é complexo, por outro lado, quando fica simples, eu fico cheio de medo. É isso que eu te ia dizer, mas imagina agora que eu no banco tinha lá um botãozinho, para além de ter ali a conta poupança e o cartão de crédito, tinha ali comprar criptos, comprar Ethereum. O que é que acontecia ao Ethereum? Já podes fazer no Revolut? Na Revolut já dá, exatamente. Mas não são minhas, né? Pois não, estão lá na carteira deles. Estás a comprar quase como futures, né? Se a moeda valorizar, tu ganhas valorização, mas a moeda não é tua. Aliás, acho que nem dá para transferir de lá para fora. Não dá, só dá entre o Revolut. Enquanto que a Coinbase, por exemplo, dá, eu posso sempre transferir para outra Podes transferir para a Coinbase Wallet e depois, mas também tens um limite, etc. Acho que sim, mas na Revolut vai ser sempre mas é como as ações na Revolut, também podemos comprar ações. E no eToro e etc. E no eToro. Na verdade, as ações na Revolut não são mesmo nossas. Até compramos bocadinhos de ações, né? Nem sequer temos um título inteiro. Mas também isso também tem vantagens. Lá está, mas podes comprar com 20 euros ou 30 euros, podes investir verdade. Na Apple ou no Google ou no Facebook ou quem tu quiseres. Né? De facto é um bocadinho assustador, porque à medida que vai ficando mais simples, as pessoas atiram-se mais e ultimamente toda a gente fala nos investimentos que fez, quer dizer, enquanto que há 10 anos eu nem valia a pena começar a falar de blockchain, que as pessoas adormeciam antes de começar, nem ninguém queria saber, agora é o contrário, agora vem ter comigo, o que é que achas desta moeda, estás na área, deves saber, sei lá, eu nunca ouvi falar dessa moeda na vida, não ando aqui à procura das shitcoins todas que aparecem todos os dias. Shitcoins. Mas valorizou muito. Tá bem. Eu admito a minha fraca visão, porque quando minerei essas Bitcoin em 2009, nem guardei a wallet nem nada, porque eu nunca acreditei que aquilo fosse valer nada. Portanto, a minha visão a esse nível foi nula. Fiquei encantado com a tecnologia, achei, isto vai ser realmente algo de novo. Agora a Bitcoin, isto foi só para provar o conceito, para mim era, isto está aqui no white paper, só para ajudar a perceber, deves ter feito uma data de Bitcoins na altura. É capaz, mas perdido para sempre, porque não guardei chaves privadas, não guardei nada, nem sei onde é que isso poderia estar. Eu acho que nesse sentido é importante, em geral, nós todos percebemos que temos que nos limitar também àquilo que compreendemos. E a verdade é que existe um hype à volta das criptomoedas e essas pessoas que vão perguntar, e esta moeda, é simplesmente pelo hype do momento, né? Ei, aquilo valorizou. E é verdade, há moedas que valem 1 ou 2 cêntimos e em
2 ou 3 semanas, se calhar valorizam para 50 cêntimos. Estamos a falar de se tu tivesse investido 50 mil euros, fez uma pipa de massa, não é? Mas eu achei piada, por exemplo, há pouco tempo ouvi o Warren Buffett a falar sobre Bitcoin e ele diz que o único valor que ele consegue tirar da Bitcoin é que provavelmente aquelas malas pretas onde se costumava levar dinheiro, estás a ver, nos traficantes de levar dinheiro, provavelmente vai haver um impacto nesse negócio. Porque ele diz, eu não percebo nada de Bitcoins e não me meto nisso, né? Eu achei piada ele dizer isso porque realmente, de repente parece que todos nós percebemos de Bitcoins e todos estamos interessados em Bitcoins, mas estamos aí pelo hype, não é? O que é que está ali de prático? O que é que nós percebemos realmente? O incrível realmente? é que depois o hype faz mesmo as coisas valorizar. Portanto, Claro. quem quiser navegar essa onda... O Bitcoin vale 50 mil euros, não é por acaso, não é? Exato. Eu nunca fez parte da minha maneira, do meu perfil de investimento, aceitar esse tipo de risco tão grande que é tipo mesmo na base de vou esperar que isto seja altamente especulado para ganhar muito dinheiro. Apesar de não haver aqui valor nenhum aparente por trás, vou atrás porque Mas não vês todos valor, juntos... não vês valor no Ethereum? Imaginando que o problema dos gas fees é resolvido, não achas que o Ethereum se podia tornar o computador do mundo? Onde em cima de smart contracts ou... Isso é um conceito giro. Pode até ser, mas repara, mesmo assim... A cloud do mundo, não é? No fundo, é uma cloud descentralizada. Nunca vai ser muito ótimo a nível de processamento, não é? Muito otimizado, porque... Vai precisar de cloud, não é mesmo? Não, vai haver nós, todas as pessoas vão ter... o teu próprio computador pode funcionar, não é? Podes dar computação para Nunca para pode ser computação crítica, não é? Eu preciso de uma coisa calculada agora, não posso estar à espera que isto corra à rede e vá ser validado, nem que seja num segundo, mas mesmo um segundo é tempo demais para certas operações computacionais, não é? Mas tem interesse para vários casos de uso, isso não duvido. Simplesmente não faz parte do meu perfil estar a comprar criptomoedas, não é algo que... Apesar de tudo, apesar de eu achar, tal como os puristas acham, que o euro e o dólar também não é mais do que uma coin que alguém inventou e que no fundo é o Banco Central Europeu e o Fed que emitem. os dólares são impressos quando lhes apetece, não é? E até que ponto é que são credíveis? Não estou a dizer que são mais ou menos credíveis as A maior coins. parte já não são impressos, são eletrónicos, não é? Os dólares? Sim. A maior parte são só emitidos eletronicamente. Porque Imprimir para quê, não é? Gastar dinheiro. Quanto dinheiro é que tu utilizas, Exato. não é? Em cash. É tudo eletrónico. Portanto, quando digo que não invisto em coins, também não invisto em euros e dólares, não invisto no Forex. Certo. O mercado cambial não é a minha onda. Porque se fosse, tudo bem. Agora, o Warren Buffett percebeu bem a coisa, não é? Qual é que foi o primeiro grande boost da Bitcoin? Quer dizer, o primeiro de todos que lhe conferiu algum valor, acho eu que foi o World of Warcraft. Penso que foi a primeira vez que ouvi falar da Bitcoin valer dinheiro real. Porque podíamos comprar coisas no WoW com Bitcoin. É? Podíamos comprar armaduras, coisas. Agora podes comprar perks, Teslas. boosts. Agora podemos comprar. Quem é que havia? Mas isso era impensável. Quer dizer, na altura, lembro-me disso aparecer. De se falar nisso, olha, já há aqui um caso real. Afinal, isto não era só proof of concept. Afinal, isto vale uns cêntimos aqui no WoW. Depois começou-se a falar. Só que é um jogo, pessoal. Só que é um jogo. Eu, por acaso, nunca fui grande jogador de World of Warcraft. Os meus sócios, o Mark e o Hugo, eram gamers hardcore de WoW. Mas já na altura se falava que havia umas farms na China que tinham miúdos a jogar World of Warcraft non-stop só para farmar ativos no jogo, para depois trocar por Bitcoin, depois trocar a Bitcoin por dinheiro. Mas eram cêntimos na altura. Ok, mas isto não vai passar daí. Depois houve um grande boost com o crime, não é? Basicamente com a Darknet, aqueles mercados tipo a Silk Road, que aceitavam pagamentos em criptomoedas. Aí é que ela começou a valorizar à séria. Eu lembro-me de em 2013 aquilo chegar aos 500, 600 euros e pensei assim, pá, está tudo maluco. A Bitcoin? A Bitcoin, estava para aí 500, 600 euros. E eu comprei na altura 100 euros. Até foi uma história gira, comprei à saída do metro de Bucareste. E foi em 2013. Numa ATM? Não, combinei no Local Bitcoins. Há um site que é o Local Bitcoin para comprar Bitcoin em cash. Se quiserem Bitcoin untraceable, mais ou menos, né? Que não haja uma E deram-te umas moedas de Bitcoin, não foi? Vamos portáteis, eu com a minha wallet, foi feita a transação em tempo real e paguei a Bitcoin. Só foi um bocadinho eu próprio que provar o conceito. Olha, eu consigo ter Bitcoin untraced, tipo, que não tenho um rastro que liga a mim, consigo, está aqui, 100 euros. Não te pediram identificação, nada. Era um miúdo, pai, 18 anos, que apareceu lá. Eu na altura estava assim um bocado receoso, que pá, isto é assim um bocado... Vão saber que eu vou ter Bitcoin. Não, acima de tudo, quem é que me vai aparecer? Quer dizer, combino aqui com um gajo qualquer. Estava em Bucareste, né? Tipo,
um romeno qualquer, não conheço de lado nenhum, sei lá, pode-me aparecer aí um dealer qualquer, ele sabe que eu tenho dinheiro, Exato. tenho 100 euros pelo menos, pode ser o suficiente para ele. E na altura até combinei com o taxista, olha, você fica ali na esquina a ver, mas depois saiu um miúdo com os óculos de fundo de garrafa, E tu percebeste logo. Acho que estou mais ou menos tranquilo. Era um gajo que estava à procura de como resolver o problema de transformar bitcoins em fiat. Exato, ele queria fazer o reverse da coisa. E na altura os 100 euros deram não sei quantas bitcoin. Mal eu sabia, eu pensava, isto são os 100 euros mais estupidamente gastos da minha vida, porque estou a comprar uma coisa que é vapor. Pá, foi falta de visão também, quer dizer, só esses 100 euros. Tiveste a segunda oportunidade. Ainda tive uma segunda oportunidade e desprezei. Mas pronto, a Silk Road realmente veio valorizar muito. Depois, tanto quando o FBI fechou a Silk Road 1, a Bitcoin crashou um bocadinho. Houve ali um dos primeiros crashes a sério, porque era aquilo que Era para aquilo que servia. Era para aquilo que servia. A Silk Road era um marketplace na Onion, na Darknet, portanto, que era também untraceable, supostamente, de quem é que as pessoas vinham, depois percebeu-se que não era bem assim. Sim, mas a Onion também tem uma história gira, não é? A rede Tor, exatamente, foi criada pelo próprio exército americano, não é? Criou ali uma forma de anonimizar o tráfego online para terem comunicações encriptadas seguras entre si, mas depois rapidamente perceberam que só nós é que usamos isto, todos os outros players percebem, quando vem este tipo de tráfego nas suas redes, percebem que somos nós, que é o exército americano que está a mandar coisas. Portanto, e vêm os nossos spikes de comunicação. Portanto, qual é a maneira de anonimizar isto ainda mais? É abrir open source para o mundo, usem todos. Criaram provavelmente a melhor ferramenta de comunicação para terroristas e afins que alguma vez houve, não é? Já é a segunda vez, antes tinham criado o www, não foi? Pois, a internet, né? A World Wide Web. A própria internet nasceu na ARPANET, nasceu nos militares americanos. Mas assim surgiu a Tor e dentro da Tor surgiram esses marketplaces todos, onde se vendia basicamente tudo e mais alguma coisa. Não é? Então, para onde é que nós caminhamos? Aqui agora para nós terminar, fazer um wrap-up disto tudo. Pá. É fácil. O que é o teu feeling? Em relação às criptos? Não sei, é o que tu quiseres, tudo o que nós falamos. Epá, eu nunca gostei muito de fazer muita futurologia e agora então, com estas variáveis todas... Está uma loucura, não é? Isso ainda é mais complicado de fazer. Que o AI vai ser disruptivo? Claro que vai, já está a ser, também já é uma tecnologia antiga que foi agora potenciada pelo poder computacional. Tu não achas que vai ser tudo domesticado? Tudo? Domesticado. O que nós? As pessoas? Não. É tudo o que é criptos. Porque, repara, enquanto forem tão voláteis, não são utilizáveis. Portanto, os bancos centrais e os governos vão ter que pôr mão nisso, não é? Vão ter que pôr mão nisso, eles vão regular, obviamente estão-se a mexer muito e é um desafio dantesco para aquilo que é a estrutura legislativa tradicional, só lidar com um tema onde é incontornável perceber tecnicamente como é que funciona. E eles vão regular certamente e vão criar mecanismos para domesticar, é verdade, mas vão sempre existir os outliers e a Bitcoin não vai morrer, pelo menos no nosso tempo de vida ela não vai morrer. Não? Estás seguro disso? Estou seguro disso, acho que posso dizer que estou seguríssimo. Eventualmente, sim, porque ele já levou 2 porradas com o Bitcoin. A terceira de vez. Não quero levar a terceira de vez. Mas não vai, neste momento diria que já não há... Já atingiu a massa crítica. Já atingiu a massa crítica. Devia ter sido possível ver isso logo desde o princípio, é verdade. Mas agora, com tanto participante, com tanta visibilidade, e a verdade é que o mecanismo é sólido, está provado que é sólido. Já tem 12 anos, são 12 anos de blockchain, não houve hacks, não houve nada disso. Houve forks, teve que se mudar algumas coisas na arquitetura para garantir a sua resiliência. Mas até os forks funcionaram bem, portanto já se passaram todas as barreiras, todos os obstáculos e a Bitcoin não vai desaparecer e essa ninguém a regula. Quer dizer, o Estado pode dizer, olha, vou tributar todos os teus ganhos em Bitcoin. Boa sorte em descobrir onde é que eles estão e de onde é que eles vêm, não é? Mas a partir do momento em que tu não puderes utilizar Bitcoin para comprar coisas e eu precisar de passar para fiats para realmente utilizar a Bitcoin, o Estado consegue. Mas e quando acontecem coisas como a Tesla aceitar a própria Bitcoin para vender o diabo do carro? Tipo, aí começa a ficar ainda mais tricky. Eu gosto muito do Musk, mas essa jogada é muito tamanhosa para mim. Ele no fundo é um tipo que vive muito dos memes, não é? Ele vive muito do hype que consegue criar. Ele criou foi mais um... No fundo o que ele queria dizer é uma Bitcoin, um Tesla, uau. Né? Mas nós publicidade se calhar.
cá em Portugal já tivemos algumas iniciativas nesse sentido. Havia a U-Trust, não é? Que U-Trust? A U-Trust pretendia criar uma plataforma para permitir essa usabilidade. E tem, a U-Trust tem uma plataforma, qualquer empresa pode integrar o serviço deles e aceitar criptomoedas. Eles até tinham feito aí um acordo com um clube de futebol qualquer para se vender bilhetes para os jogos em Bitcoin. Mas lá está, né? É o que tu estavas a dizer há pouco. Como é que eu vou comprar bens em Bitcoin? Como é que eu vou receber salários em Bitcoin? Quer dizer, recebo um valor passado um ou 2 dias, nem um dia, passado umas horas já o valor é diferente, né? O valor, se for em Bitcoin, sim. Por isso é que eu acho que a Bitcoin nunca vai servir para transações do dia a dia. Ela está cá para ficar e vai ser um repositório de valor, tipo PPR, vá. Tipo ouro. Mas eu acho que o que tu estás a dizer, isso eu concordo, mas o que estás a dizer é que para haver uma moeda, por exemplo, que existem aquelas moedas indexadas ao dólar e etc, né? O STTs e o Tether, para haver essa moeda significa que ela tem estabilidade, e se tem estabilidade e é para ser transacionável, tem que se envolver os stakeholders que já existem. E significa que se eu vou receber o salário em alguma cripto, eu quero receber no meu banco. Será que quero? Porque, por exemplo, o próprio Revolut veio mudar isso um bocado. Quem é que não teve já a tentação de receber o salário no Revolut? Certo. E podes receber, e é igual. E o governo já disse, se vais declarar o IRS, não te declarar as contas, tens o N26 e no Revolut e não sei. Tem que ser declarado, são ganhos. Mas a verdade é que é o primeiro passo para libertarmos do banco, ou da dependência do banco, não é? Porque a partir do momento que estou no Revolut, o salto para a cripto é mínimo. Porque já estou na cloud. Eu já deixei de ter aqui uma entidade sólida garantida pelo Banco de Portugal a garantir-me aqueles fundos. E se calhar para nós, da nossa geração... Por acaso o Revolut é um bocado manhoso, porque o Revolut não deixa passar dinheiro do Revolut para outras plataformas de criptos. Aquilo está bloqueado, porque eles querem que tu compres criptos lá. Agora, tudo isto pode ser difícil de aceitar para nós, mas acho que as gerações mais novas vão ver isto cada vez com mais tranquilidade, mais facilidade. E as rodas estão em movimento e já não vão voltar para trás. A banca tem um desafio tremendo, tem que se reinventar e tem que fazer face a isto. E acho que estão a fazer o mesmo que a indústria automóvel fez à Tesla, ignorou. Olhou para o outro lado, cabeça na areia, isto não vai a lado nenhum. E de repente, quando deram por ela, estão a correr atrás do prejuízo. Isso, acho que é fácil fazer essa futurologia também, ainda com os problemas todos que têm já de si, que ainda lhes rouba mais credibilidade, não é? Quer dizer, ainda que a banca tivesse mesmo aquela idoneidade que deveria ter, não é? Ao ser garantida por fundos soberanos e pelo Estado e pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central, mas não, adquirem ativos tóxicos, fazem decisões de investimento erradas, têm que ser bailed out pelo povo. A Bitcoin não tem que ser bailed out por ninguém. E fazem essas parvoices todas e esses erros todos porque sabem que depois no final vai lá o bailout, né? Alguém vai safar. Vamos todos salvar os bancos. Exatamente. Boa. Já vamos longos. Eu sou um bocado fala barata, admito. Eu começo aqui a Olha, vamos à frigideira. Temos aqui uma frigideira do Bitoque. Okay. Muito bom. Por acaso, esqueci-me até de referir isso, que havia, o Bitoque era uma coisa já muito aqui do folclore da Void, que se usava o Bitoque, mas era para o Bitoque, porque um desses mas Bitoque de quê? Sempre que queremos falar com alguém no Skype é Bitoque. Porque por causa desses clientes franceses no princípio, havia um deles que até era tunisino, tinha assim uma pronúncia inglesa muito tramada. E ele é que uma vez numa conversa qualquer disse, então later we talk. Era we talk, mas com o inglês partido dele, Bitoque, later Bitoque. É para ir jantar. Queres ir jantar? O gajo, yes, Bitoque. Mas o gajo ainda por cima é muçulmano, ele já tinha Bitoque. Bitoque é o Bitoque. A partir daí fica o Bitoque para falar. Bitoque é falar. Boa. Então estás a ver, tudo a ver. Boa private joke. Já foi antes de ser, hein? Olha, temos aqui uma frigideira com umas perguntas. Escolhe um envelope que tu queiras. Tens aí uma pergunta? Abre, lê, voz alta e responde. Então, 3 coisas que toda a gente devia saber sobre blockchain. Escolheste mesmo uma boa. Escolhi mesmo uma boa. Toda a gente devia saber que o blockchain é uma base de dados. Parece que as pessoas esquecem disso. É só uma base de dados. Tem características especiais, muito especiais, mas no fundo guarda dados. É isto que ela faz e não faz magia.
Não há outras coisas mais sofisticadas. Há os efeitos mágicos dos tokens e das coins e dessas coisas todas, mas por trás está uma base de dados. Toda a gente devia saber que para ser mesmo uma blockchain a sério, ela deve ser mesmo descentralizada. Se não for descentralizada, se estiver sob o controle de uma só entidade, não é verdadeiramente uma blockchain, ou pelo menos corrompe o princípio base da blockchain. E é por isso que os tais puristas que eu falo e que respeito são muito anti as terceiras gerações e mesmo anti-Ethereum. A malta que é só Bitcoin e mais ninguém. Bitcoin é the one ring e o resto são imitadores, porque só essa é que é credível. E eu percebo porquê. É por esta característica da descentralização que é garantida. E nas outras não temos a certeza absoluta. Portanto, se tiver sob controle de um só, como fazer um Hyperledger Fabric todo na Amazon. Está bem, até pode haver credenciais pessoas diferentes, mas ele está todo nos mesmos servidores, na mesma custódia. O Bezos sabe tudo o que está lá dentro. Está sob custódia dele no fim do dia. E uma terceira coisa sobre a blockchain. Bom, deviam saber que não é aquilo que o Miguel Sousa Tavares disse no outro dia no programa da Cristina, não tem nada a ver com fake news. Se por acaso tu tiverem ouvido a descrever a blockchain, não, apesar de poder ser eventualmente um caso de uso, Exato. mas não é isso. Olha, muito bom, estás a ver como arranjaste 3 pontos muito interessantes. Olha, muito obrigado por teres vindo a falar um bocadinho, contares sobre estes temas super interessantes. O pessoal que nos está a ouvir de certeza que tem muitas opiniões, porque isto das criptos e das moedas mexe muita coisa. Pessoal, e se tem opiniões, nós estamos sempre a dizer, mandem cá para fora. Escrevam. Critiquem o que nós dissemos aqui, as barbaridades que nós dissemos. Força. Faz parte. Até aproveito e dou-vos já uma sugestão de um próximo convidado, se não tiverem já convidado, que é o Fred da Associação Portuguesa de Blockchain. Ok. O Fred Antunes. Ele talvez veja isto e vai-me chamar nomes aqui de algumas coisas que eu disse. Lá está, ele é um verdadeiro purista. Então ele que venha cá desmentir. Super interessante. Exatamente. Fica o desafio. É sempre um convidado muito interessante. Fica o desafio. E para vocês também, se tiverem outros desafios para nós, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, iTunes também e Spotify, mas não dá para discutir, mas pronto, é onde se pode criar discussões e as nossas redes são públicas, as tuas também, e portanto tenham à vontade de chatear-nos e nós para a semana estamos de volta com outro convidado. Obrigado a todos. Muito obrigado.